gravação para o Boletim Sesla, sobre a situação econômica do Brasil. O Brasil apresenta, nesse início, nesse primeiro trimestre de 2024, um crescimento lento, mais lento do que o previsto e mais lento do que o necessário. Embora tenha crescido na comparação 23 contra 22, 2,9%, quase 3%, talvez venha a repetir esse nível de crescimento agora em 2024. Não se sabe exatamente se conseguirá manter. Os indicadores, em geral, demonstram que o crescimento é possível ser maior até do que talvez 2023, em comparação em 2023, mas há muitas forças políticas e contrárias, vamos dizer assim, de pressão contrárias que estão impedindo o Estado de promover, de fato, uma política fiscal que promova o crescimento econômico. A principal pressão contrária às políticas de desenvolvimento e crescimento, que envolvem o crédito subsidiado pelo BNDES, que envolve um plano de ação de crescimento acelerado, um novo plano de ação de crescimento acelerado e uma nova política industrial, vem principalmente de as pressões contrárias vêm principalmente de duas fontes, né? A primeira é a mais importante pressão contra o crescimento, que é a pressão do mercado financeiro contra a favor do ajuste fiscal, contra o aumento de gastos e, ao contrário, a favor de um corte de gastos, de uma certa forma, imaginando assim resolver o problema fiscal. Essa foi a política dos últimos 10 anos, vamos dizer assim, e que foi um fracasso completo, porque conforme o Estado cortava gastos e não fazia mais políticas econômicas, fiscais, de aceleração, a economia entrava, crescia cada vez menos e a questão fiscal cada vez mais se agravava pela queda na arrecadação. Mas essa é uma pressão constante, é uma pressão muito mais política do que técnica, porque tecnicamente já foi um fracasso demonstrado nos últimos 10 anos a política de promover crescimento econômico com corte de gastos, né? A segunda fonte de pressão é a pressão política do parlamento. O governo conta com um parlamento contrário às suas ações, um parlamento que está dividido entre o antigo centrão fisiológico de oposição, né, dividido entre o antigo centrão fisiológico que respondia, ou ainda responde, a benefícios financeiros que hoje são dados pelo que a gente chama de orçamento secreto, né? E que, de uma certa forma, não está, como já tem o controle sobre o orçamento secreto, não responde ao governo de forma favorável, às políticas públicas do governo de crescimento econômico de forma favorável, e o segundo grupo é o grupo que a gente pode chamar, que eu tenho denominado nos últimos boletins, de aloprados, que é um conjunto de políticos que foi eleito na esteira do último governo, né, que tem pautas culturais, pautas que não têm a ver com a questão econômica, mas que são, antes de mais nada, contra o governo, sempre vão votar contra o governo e a favor destas pautas, vamos dizer assim, culturais ou dessas pautas que não têm a ver com a política econômica, mas que atrapalham bastante o funcionamento do Congresso. É nesse contexto que o novo governo tenta promover o crescimento econômico, mas de forma muito lenta e com muita oposição. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, a retomada do crescimento, embora lenta, venha ocorrendo. Obrigado.